Bom dia, Carlos. Bom dia, bom dia. Então vamos lá. Última aula nós paramos em lançamento de projetos. Falei um pouquinho de vetores, a introdução de vetores, soma de vetores, né? É, decomposição de vetores. Eu falei um pouquinho, né? Falei um pouco, tá? Bem básico mesmo, tá? Eu vou explorar mais questão vetorial quando eu for falar sobre 2D, né? Que é decompor um vetor lá em plano inclinado, como eu disse. Eu acho que lá eu acho mais didático, tá? Eu ia falar uma bobagem, que é a tradicional, mais tradicional. Tradicional não, que você vai ver que o material de vocês aí, se eu somasse esses dois vetores A e B aí, né? Eu teria uma resultante. Deixa eu. Não vai aparecer. Teria uma resultante. E aí eu vou discutir isso aqui melhor sobre vetores perpendiculares em plano inclinado, lá em Leis de Newton. Eu acho que é mais didático, tá? O assunto acho que é mais pertinente, beleza? Então eu somei vetores perpendiculares aqui para ver o que, que ia dar, né? Eu fiz isso com vetores na mesma direção e sentido, né? Eu fiz com vetores em não perpendiculares, né? Eu coloquei na regra do paralelogramo na última aula, deixa eu ver se dá aqui. Aí, ó. Fecha o triângulo do mesmo jeito aqui, não deu nem perpendicular, deu perpendicular do mesmo jeito. Eu só mudei a posição de quem era o vetor resultante, né? Aqui o vetor resultante, ele é um dos lados aqui do triângulo e da outra vez, do outro jeito que eu mostrei, ó, que é esse aqui, ele é a própria hipotenusa, né? Então depende do valor, o valor dele aumentou, olha só. Aqui ele é um dos lados do triângulo, então ele é menor que a hipotenusa. O maior lado aqui seria o A, né? Então a posição continua sendo um vetor, um triângulo retângulo. O jeito de calcular o teorema de Pitágoras, do mesmo jeito, né? E só que a diferença para esse aqui é que o vetor soma aumenta, mas o jeito de calcular é o mesmo. Então foi isso que eu mostrei na última aula, tá? Coloquei vetores diferentes, né? Não sei se eu cheguei a fazer isso aqui agora. Fui colocando vetores de forma aleatória, né, para a gente somar e ver qual que seria o resultado da soma de vetores como esse daqui, por exemplo. Ó, né? Qual que seria o resultado desse aqui? Deixa eu ir seguindo a sequência aqui. Se eu fosse somar aqui, que vetor que ia dar, né? Ia acabar de fechar aqui, ó. Né? Aí, Os que eu caso eu estou tenho que descontar somando. cada lado. Oi? Pode falar, Augusto, eu Não perdi para aqui. deixar. Pensei aqui, mas. Ó, esse aqui, esse carinha aqui, pena que não está numerado. Esse cara anula com esse aqui, tem a mesma direção. Você vai fazendo por eliminação. Tem a mesma direção e sentido, perdão, mesma direção, sentido contrário, né? Um tá para cima, outro tá para baixo. Esses dois aqui, um cancela o outro, né? Então o que, que sobrou na verdade que não dá para cancelar? Esses dois aqui, ó. Tanto que esse vetor serviria só para cá, só para a soma desses dois aqui, Ah, no. porque esses dois aqui anularia, um anularia o outro, né? Mas esses dois é a soma certinha desse azul escuro. Esses dois aqui, ó, esses dois primeiros aqui seria a soma certinha desse aqui, ó. Né? Se eu somar só esses dois, já daria esse aqui, ó. Porque os outros dois não estão contribuindo, que um está cancelando o outro, né? Ah, tá. Tirar a soma aqui. E se eu terminasse aqui, ó, sei lá, colocasse mais um vetorzinho aqui, ó, a soma seria só esse aqui, porque esse de cima agora cancelaria o de baixo, né? Então, esse aqui cancelaria o de cima, esse aqui já estava cancelando esse aqui mesmo. Então só sobrou o vetor soma, é o próprio vetor aqui, ó. Mesma coisa. Então, esse tipo de soma vetorial aqui é só para, né, representação aqui é só para se seguir a nomenclatura, ó. Origem, extremidade, origem, extremidade. O que é o resultado, o vetor soma? O resultado de toda essa soma aqui parece complicada, né, mas você vai cancelando um a um. É origem, extremidade, extremidade. Então, você, como é que representa isso aqui? Tranquilo, dá nome a esses vetores aqui, ó. Vetor A, B, C, D e E.
Ah, qual que é o vetor soma? A soma do vetor A, B, C, D, E. Como que eu faço a conta? Vamos tentando, vai eliminando aqui, ó, esses dois cancela, esses dois aqui cancela, vai fazendo por tentativa, por eliminação aqui. Então só sobrou esse aqui mesmo, que é o próprio vetor. Aí mantém a mesma direção e sentido. Então eu fiz, se eu não fiz isso aí, é só isso que eu tinha para comentar. Não caiu uma questão de soma vetorial assim, tem no livro de vocês aí, lógico, né? Pra você fixar aí no capítulo. Mas cair isso aqui no vestibular, nu e cru, assim, tem que ser um vestibular talvez de São Paulo, né? FUVEST. Tem que ser um vestibular muito específico. Isso aqui não é coisa de SAS, não é coisa de Enem. Terceiro ano não tem SAS mais, né? Mas isso aqui não é uma coisa de Enem, tá? Agora, o conceito de vetor aplicado a uma situação física, né, de um lançamento de projéteis, por exemplo, né, eu selecionar aqui um ângulo de 60 graus, eu vou jogar alguma coisa aqui para cima, né, vou medir a altura máxima, vou falar dos vetores, quer ver? Vou falar dos vetores, vetor velocidade, vetor aceleração. Eu vou mencionar a força aqui, olha, só porque é terceiro ano, né? Primeiro ano eu já nem falaria muito da força aqui, porque não estudou leis de Newton, e o terceiro ano estudou. Então, eu posso falar dos vetores aqui, né? Se está na mesma direção ou não, né? Se eu pegar aqui, por exemplo, vetores na mesma direção, obviamente, né? Que na mesma direção, vou colocar um do lado do outro aqui, para você ter ideia que está sendo aplicado no mesmo corpo, por exemplo. Então, se eu for fazer um vetor soma aqui, né? Somando os dois aí, eu vou ter isso aí, ó. Tá certo? Não, não gostei desse vetor soma, né? Ele não somou todo mundo que eu queria, não. Se eu somar esses dois vetores aqui, eu vou ter um grandão aqui, né? Se fosse mesma grandeza, né? Se eu somasse isso aí. E se fosse direções contrárias, mesma direção, perdão, gente, acho que eu não acordei ainda, né? Aí se eu for somar isso aqui, né? Deixa eu ver se o vetor soma aqui vai dar certo. Não, não vai dar. Ele tá somando outra coisa aqui. Aí se eu fosse somar esses dois aqui, bem, obviamente que esse aqui ia cancelar metade do outro, ia sobrar um pedacinho para cima, justamente esse pedacinho aqui que sobraria para cima, tá? Calma que o vetor tá diferente. Então, seria isso aí. Aí eu vou fazer isso aqui, ó. Só que agora eu não vou somar vetores. Tá vendo? Por isso que eu não exploro muito. Eu não vou ficar somando aqui vetores é, de mesma natureza. Na verdade, vetores de natureza diferente, ó. Velocidade e aceleração. Quando eu lançar isso aqui, deixa eu ver se dá para lançar com essa velocidade. Olha o que acontece. Bem, deixa eu pegar um ponto melhor aqui. Olha o que acontece. Tá. Essa forcinha contrária ao movimento aqui, ó, é a força de atrito que eu esqueci de tirar, tá? Então deixa eu tirar a força de atrito. Então eu vou disparar esse negócio, mas eu quero ver a velocidade, eu quero ver a aceleração, eu quero esse negócio Ô, mais Carlos, eu lento. não tô Oi. conseguindo conectar no computador, que a internet não tá pegando, e por isso que a câmera tá desligada, viu? Que eu tô no celular. Ok, ok. Eu Tem também, muita gente com Carlos. a câmera desligada aí, hein? Então deixa eu lançar isso aqui melhor. Deixa eu organizar isso aqui. 60 graus. Vou deixar 18, lento. Não quero atrito. E quero ver as velocidades aqui, ó. Componente eu não quero não, perdão. Eu quero força. Então quando eu lanço isso aqui, ó, eu tenho. Essa força eu não vou ficar explorando ela muito não. Você sabe que é a força da gravidade. É só para justificar o vetor amarelinho, que é quem? A aceleração. Então esse vetorzinho para baixo aqui, ó, é a aceleração, ok? Graças à força gravitacional, certo? Então, quando esse negócio é lançado, então vou tirar, né? Quando ele é lançado, eu quero as componentes aqui, ó. Tá vendo? Eu tenho aceleração, o único vetor para baixo aqui é aceleração, graças a quem? A força gravitacional. Beleza. Então você já sabe que existe força gravitacional, por isso que tem o G para baixo. Não vou falar dele mais, vou guardar ele para leis de Newton. Então, enquanto isso aqui está subindo, eu tenho uma velocidade vertical que vai diminuir. Por que, que é a única que vai diminuir? Porque é a única que tem uma força contrária
consequentemente tem uma aceleração. Então eu vou focar em cinemática. A aceleração, tá? Ela significa um aumento ou uma diminuição na velocidade. Como essa daqui está em sentido contrário à velocidade, tá? Então ela vai diminuir a velocidade até enquanto ela estiver contrária à aceleração. Então ela vai diminuindo, olha só, diminuindo até zerar, praticamente zerou. Agora ela vai inverter o sentido. E agora que ela está no mesmo sentido da aceleração, ela vai aumentar até ela obter o mesmo valor que ela tinha antes, olha só. Certo? Até ela, olha só, várias posições aí, né? Ela vai zerar, inverter o sentido, né? Inverter o sentido e voltar. Então eu tenho nesse início aí um movimento retardado, né? E na volta eu tenho um movimento acelerado. Eu vou tratar separadamente a horizontal da vertical. Na horizontal, observe que tem um movimento e tem uma velocidade que não muda. Essa velocidade horizontal aqui, ó, essa de É, verde Carlos, aqui, por que que ela não diminui por que, que ela não diminui? Não isso? tem nenhuma força na direção dela. Se tivesse, eu considerasse um atrito, né? Dessa até para aumentar o atrito aqui seria interessante. O atrito, olha só, é uma força contrária. Ó. E é interessante, inclusive, ó, que ela começa bem grandinha no início, a força de atrito. Ó. Aí, à medida que a velocidade na horizontal vai diminuindo, o atrito vai diminuindo, né? Você vai empurrando menos ar. Então, aí sim, tá? Então, se eu fizesse, né, colocasse um atrito, uma força contrária a essa velocidade horizontal, ela foi mal, iria diminuir, né? Faltou dicção aqui. Então, como eu estou desprezando forças na horizontal, né, que é o atrito do ar seria a massa, só sobrou a vertical. Então ela não muda. Então ela, a vantagem dela em termos de cálculo, ela, ela é um movimento uniforme. Então tem um, o quê? Uma equaçãozinha lá do movimento uniforme para isso, tá? Se eu não me engano, a nossa prova, inclusive, acho que é o mês que vem ainda, né? Aí o que que acontece? Isso aqui é uma revisão da cinemática, né? É uma revisão da cinemática, porque eu vou usar na horizontal, tá? Na horizontal eu vou usar a equação de movimento uniforme. Tudo que eu sei sobre movimento uniforme, velocidade constante, as equações de movimento uniforme eu vou utilizar. Agora, na vertical, tudo que eu sei sobre movimento retardado, subindo, acelerado, descendo, eu vou usar. Então, em termos de equações, gráficos, áreas de gráfico, eu vou revisar tudo. Beleza? Tranquilos? Melhorou aí, Augusto? Beleza. Então, eu vou pegar uma situação clássica, sem atrito, lógico, tá? Com meus vetores aqui. Vou jogar a uma velocidade, deixa eu ver se dá para colocar uns 20 aqui, e colocar 60. E eu quero saber, eu quero calcular, tá? Eu quero calcular, vou diminuir a velocidade só para não ter uma trajetória menor, vamos poder copiar aqui. 60 com velocidade menor. Deixa eu ver se o 15 já dá. Quero lento e quero ver velocidade, quero ver aceleração. Carlos, tá me ouvindo? Tô vindo. Ai, ai, esqueci do atrito. Toda hora que eu zero aqui. Ah, Carlos, aproveitar que você não tá explicando, eu perguntei Grazi e a aula vai só até quarta mesmo, viu? Só pra você saber assim mesmo. Solta quarta-feira? Dia 31. Ai, Graças a tá, Deus. nossa, eu viajei, viu, Vitória? Eu podia ter te respondido isso. Você tá falando do feriado, né? Ah, esse negócio de home office, tem que ficar Era. dentro de casa, eu até esqueço do feriado. Nossa, por que não teria aula? Eu fiquei pensando. Não é possível. O pessoal reclama que às vezes a gente participa das Mas eu reuniões e também não não presta pergunto os trem atenção. direito, né? Ele participa das reuniões, Valkyria xinga a gente. Ah, vou fazer reunião mais não. A gente faz reunião, fala tudo, tem que falar, e você ainda fica perguntando a gente depois. Não, beleza. Até quarta mesmo. Desculpa aí.
Feriado Ô, quinta e Carlos, sexta. se me chamar alguma coisa, que a internet aqui em casa tá muito ruim. Tá Eu tô oscilando tendo que muito, né? rotear pelo celular, viu? Tá ok. Qualquer coisa se cair. Tá ok. Então vamos lá, vou pegar uma situação aqui, vou lançar. Não tem atrito, não tem nada, tá? Eu gosto de mostrar os componentes aqui. Então eu vou pegar aqui uma situação subindo, né? Eu queria pegar um ponto mais alto lá, voltando. Então, ponto mais alto que eu não tenho velocidade. Então, quase que eu peguei ele inverteu ali, né? E vou fazer algumas continhas aqui. Beleza? Vocês vão ver que isso aqui é praticamente revisão de cinemática. Em termos de cálculo, sim. É uma revisão. Tá certo? Nem preciso desse espaço. Beleza? É uma revisão aí. Só que eu penso separado, tá? Penso assim, uma coisa de cada vez. Eu penso na vertical, que eu acho que é o mais fácil pensar na vertical aqui. Eu tenho um movimento retardado para subir e um movimento acelerado para descer. Então, se eu for pensar na vertical, tá? Na vertical eu tenho um movimento variado, tá? Na subida eu tenho um movimento retardado, tá? Retardado. E eu vou considerar o seguinte: se eu considerar que a velocidade vertical inicialmente é positiva, então automaticamente a minha aceleração da gravidade aqui, ó, ela vai ser negativa, tá? Horizontal aqui não faz muito sentido, né? É sempre positiva. Carlos, Horizontal ou Vx, oi. mas, mas aí você pode, tipo assim, escolher qual que vai ser o vetor da sua velocidade, se é pra cima, se é pra baixo? Aqui eu tenho que lançar, tá? Eu poderia ter até lançado de cima da mesa, é mais fácil, né? De cima, lançar horizontalmente, né? Primeiro. Mas aqui eu acho que dá pra ir, sim. Qualquer coisa vocês me falam. Aqui a velocidade inicial vertical, aqui é responsável por ele atingir a altura máxima aqui, ó. Né? A altura máxima é onde a velocidade y é zero, ou a velocidade vertical, né? Tanto faz. Onde a velocidade vertical é zero, né? Então essa subida aqui, eu posso escolher o sinal que ela vai assumir, mas como eu lancei ela para cima, então a velocidade tem que apontar para cima. Tudo agora é vetorial. Tudo E agora é se vetor. apontar pra baixo, tipo, caindo de uma mesa? Aí se Aí tem que ser fosse pra baixo. exatamente, Ah, tá? beleza. Eu poderia ter feito isso aqui, ó, tá? Eu poderia até ter feito isso aqui, ó. Analisada a minha situação aqui, começar dele numa certa altura, mais ou menos da altura, quase da altura que ele está ali, né? Aí eu teria lançado ele horizontalmente, ó. Eu poderia ter feito isso aqui, ó. Né? Eu poderia ter feito isso aí, ó. Ô, Carlos, você tá compartilhando? Mas não tô. Ai, perdão. Não tô aí não. Ah, Então deixa eu voltar aqui. Eu poderia ter feito isso aqui, subir mais ou menos o que eu tinha feito, que eu tinha feito antes. Lançado ele a 15, sem atrito, mostrando os vetores aqui. Lancei. Eu gosto de mostrar os componentes. Eu quero um ângulo de 60. Um ângulo de 60, só para manter o que eu tinha feito antes. E lançar aqui.
Beleza. E poderia lançar ele de uma certa altura aqui, quase a mesma altura que ele atingiu ali, só que lançado ele horizontalmente, né? Lançado ele aqui horizontalmente. Aí ele já começaria com a velocidade vertical, observe lá, ó, já começaria com a velocidade vertical para baixo. Então, tanto a velocidade vertical quanto a aceleração já tem a mesma direção e sentido, né? Então já tem a mesma direção e sentido. A horizontal não muda, não muda absolutamente nada. E a vertical, ela só aumenta, né? Ela só aumenta. Começa inicialmente no zero, ó, observe lá. Inicialmente no zero e só aumenta. Tá certo? Aí lá eu fiz o quê? Essa segunda situação aqui, é como se eu estivesse começando do ponto mais alto já, né? Eu estou começando do ponto mais alto já. Mas eu comparando com o anterior, é como se eu já estivesse começando do ponto mais alto. Aí o movimento é só acelerado. Todo mundo está na mesma direção e sentido. Quando eu lanço aqui de baixo, não, né? Quando eu lanço aqui de baixo com o ângulo que eu tinha colocado antes, 60, é diferente. Eu mudei mais ou menos a posição aqui sem querer. É diferente, olha só. Ele é retardado subindo e acelerado descendo. Ah, é porque eu lancei 1 metro a mais aqui. Tranquilos? Que baguncinha que virou aqui. Dúvidas? Então aqui a gente dá conta de fazer, né? Qualquer coisa é só perguntar aí que a gente. Então eu tenho o início e o final. Eu gosto particularmente de fazer os cálculos aqui do ponto mais alto para baixo, como se eu tivesse lançado de cima de uma mesa, tá? Como eu mostrei lá, ok? Eu acho mais fácil, beleza? Então tá aqui, retardado para subir, acelerado para descer. É, para subir a velocidade é positiva, né? Para descer a minha velocidade vai ser negativa, porque para descer é retardado, ok? Se você lembrando das equações aí, ó, para calcular a altura máxima, por exemplo, eu preciso da velocidade inicial, só que a velocidade y, vou até colocar aqui, é a vertical, tá? Inicial vezes o tempo. Isso aqui é equação horária mesmo. Como eu estou subindo, o movimento é retardado. Então eu usaria sinal de menos. Só que o problema é que a velocidade vertical inicial aqui é essa daqui de baixo, ó. Não é essa 15 aqui não, ó. Essa velocidade 15, ela é uma velocidade nessa direção e sentido aqui, ó. Opa, vermelho não. Nessa direção aqui, ó. Tá? Nessa direção aqui de lançamento, ó. Essa velocidade é a velocidade inicial que você está vendo aqui, ó, que não precisa calcular. Então, que velocidade inicial é essa que eu estou falando aqui? Bem, a velocidade que eu estou falando aqui, deixa eu tentar destacar ela aqui, a vertical é essa daqui, ó. Essa daqui, ó. Que é uma componente, um pedaço dessa inicial aqui, ó. Velocidade vertical, tá? Na direção é essa daqui, ó. Essa que é a minha velocidade vertical. Essa daqui é uma velocidade inclinada, é a minha velocidade inicial de lançamento. A outra já é uma velocidade horizontal, aqui não muda. Essa daqui, ó. Essa daqui é uma velocidade horizontal. Ela não muda. Beleza? Fui muito feliz na Caso, cor. mas no ponto mais alto lá, né? Sim. É, não tem vertical, não tem? No ponto mais alto não tem não, Ah, tá. tá? A vertical não tem não, só a horizontal. Mas para descobrir a horizontal e a vertical, eu tenho que vir aqui, ó, e decompor a inicial. Essa 15, na verdade, tá? Ela não é nem vertical nem horizontal. Ela é, na verdade, essa aqui que está no meio.
Então, para calcular a vertical, né, é justamente esse ângulo aqui, ó, que eu tenho, né? O ângulo que ele me deu foi esse aqui, ó, de 60, certo? Tá aqui, o 60 aí, ó. Então, quem está na mesma direção, encostado no ângulo aqui. Então, vamos fazer o desenho, né? Do triângulozinho aqui. Então, eu tenho aqui a velocidade inicial, por isso que eu estudei triângulo, né? A velocidade inicial, que é 15. A velocidade horizontal, deixa eu pegar a horizontal aqui, que eu não preciso nem tirar ela do lugar. A horizontal, que eu não sei, eu tenho que calcular a horizontal. A horizontal, o ângulozinho está aqui, 60 graus. E a outra, que é a vertical, ela está aqui, ó. Essa é a vertical, certo? Então, se você for olhar, eu acabei de fechar o triângulo, ó. Triângulozinho retângulo aqui, ó. Hipotenusa, que é aqui. Agora eu não estou falando de vetor mais. Adjacente, que é o que está grudado no ângulo aqui de 60. É o mesmo ângulozinho lá de cima. Que é o V horizontal. É o V horizontal aqui. E tenho o vertical, que está fechando aqui, ó. Fechando meu triângulo aqui, que é o vertical. Beleza? Então fiz meu triângulozinho aqui. Como que eu faço para calcular meu triângulo retângulo? Como que eu faço para calcular os vetores vertical e horizontal? Bem, todos eles é uma parte do vetor inicial, que é 15 aqui, ó. Então, por exemplo, o V horizontal, ele é o V inicial. Como ele está encostado aqui no ângulo de 60, ó, adjacente ao ângulo de 60, ele é cosseno de 60. E o VY, ele vai ser o V inicial vezes o seno, que é o que está oposto ao ângulo lá, ó. Então, para calcular o Vx e o Vy, eu tenho que fazer isso aqui, ó, tá? O único que eu sei aqui é o V inicial, que é 15. E, naturalmente, que eu sei os valores de seno e cosseno, tá? Para calcular o que eu comecei aqui, ó, equação horária, estou traduzindo a equação horária, né? Que eu vou traduzir para todo mundo. É, a distância, aí você vai ter que interpretar. A gente está falando de quê? Deslocamento? A gente está falando de altura? A gente está falando de distância percorrida? É mais ou menos a aceleração da gravidade. Aceleração ou aceleração da gravidade, tanto faz. Eu só estou traduzindo para o movimento de subida que é retardado. Então, o movimento de subida que é retardado, ele vai ser velocidade vertical inicial, que eu tenho que calcular, decompor o vetor e achar, menos a aceleração da gravidade, que é g, o tempo ao quadrado, sobre 2. Certo? Essa é uma equaçãozinha que eu uso muito. Outra que eu uso também para achar tempo é velocidade final é igual ao inicial, menos, que é retardada, né? A aceleração vezes tempo. Beleza? E se fosse o movimento de descida, é o contrário. Porque o de descida, ele é retardado. Acelerado, perdão. Né? O movimento de descida, tá? O movimento de descida, ele é acelerado. Até aí tudo bem? Então a minha altura vai ser... Só que tem uma grande vantagem em descer, né? Que esse termo de vertical inicial aqui, ó, vezes o tempo, de cara eu já vou eliminar ele por causa da velocidade vertical, que é zero. Então esse termo aí, ele desaparece. Mais aceleração ao quadrado, perdão, aceleração vezes o tempo ao quadrado. Eu sempre opto por calcular a queda, tá? Do ponto mais alto até aqui embaixo. Por quê? Eu já elimino a velocidade inicial, fico só com g, que eu sei que é 10, tempo ao quadrado, sobre 2. Beleza? Eu acho bem mais fácil lidar com a queda do que com a subida. Subir é Ô, fácil. É Carlos, difícil. Oi.
Mas por que que na descida mesmo, sem ser na altura, no movimento acelerado, os vetores da vertical tá os dois para baixo? Porque o que aconteceu? À medida que você foi subindo aqui, ó, esse vetor ele foi diminuindo. Graças ao quê? A força que está puxando ele para baixo, ou seja, a aceleração da gravidade que está puxando ele aqui para baixo, ó, certo? Então ele foi diminuindo até chegar nesse pontinho aqui verdinho que está aqui, ó, que é o ponto máximo onde ela é zero. A velocidade foi zero. Agora, como ele continua sendo acelerado para baixo, agora ele vai inverter o sentido do movimento dele e vai ser acelerado para baixo. Aí o vetor vai começar a aumentar, o vetor vertical vai começar a aumentar para baixo. O horizontal não acontece nada porque não tem nada aqui, ó, na mesma direção dele, ó. Não existe nada na mesma direção dele. Nada que eu falo assim, não existe força na direção dele. Mas na direção vertical, né, como eu tinha desenhado antes, né, eu vou colocar só aqui do lado, existe força gravitacional. Então existe aceleração. A velocidade ela está diminuindo na hora de subir, né? Diminuindo 10 metros por segundo a cada um segundo. Na hora de descer, ela está aumentando 10 metros por segundo, aqui ela está diminuindo. Aqui ela está aumentando 10 metros por segundo a cada segundo, que eu estou na mesma direção e sentido. Melhorou um pouquinho? Melhorou. Obrigada. Tranquilo. Então aqui seria assim, teoricamente, o que, que eu tenho que fazer? Aí eu vou fazer agora na prática. Mas não dá para fugir disso aqui, ó, né? Não dá para fugir de decompor o vetor. Eu tenho que decompor o vetor, porque senão eu não acho o tempo. Para achar o tempo, eu tenho que fazer isso aqui, ó. Primeiro eu tenho que achar o tempo, né? Para depois calcular a altura. Beleza? Então, Ô, deixa. Oi. Carlos, aqui é só para você ficar atento no horário, porque acho que já deu o Acho que horário da falta aula. 2 minutinhos aqui. Ah, tá. Mas brigadão. Aí eu vou decompor. Eu vou fazer isso aqui, ó. Vou decompor só um, só para indicar como fazer. E aí na próxima aula a gente faz. Beleza? Tá aqui então, ó. Primeiro que eu vou decompor, que me interessa aqui agora, é o, o Y, né? Para achar o tempo, senão eu não vou achar o tempo nunca. Beleza? Senão eu não vou achar o tempo nunca. E aí eu vou fazer aqui, ó. Vou pegar o V vertical aqui, velocidade, que é 15, velocidade inicial. Seno de 60, quanto que é? 160 Raiz de 3 sobre 3. raiz de 3 Não, sobre 3 sobre 2, 3. né? É, É meio, não, perdão. O seno é raiz de de 3 sobre 2. 60, raiz de 3 Raiz de sobre 2. 3 sobre 2. Eu queria um númerozinho melhor aqui, mas tudo bem. Aí o meu V vertical aqui, ele vai dar o quê? 7,5 vezes raiz de 3. Raiz de 3 é 1,72. Então, 1,72 aproximadamente vezes 7,5, né? Vai arredondar ali. Então isso aqui vai dar aproximadamente, vou fazer uma aproximação mais grosseirinha aqui, 13 metros por segundo. Essa é a velocidade para a gente encerrar aí. Então eu venho aqui, ó, para calcular o tempo. Velocidade final é no ponto mais alto. Eu estou subindo. Eu optei por subir, que é o mais difícil. Zero. Velocidade inicial é a vertical, nunca essa daqui. Eu uso essa daqui só para achar Vx, né, que é horizontal, e Vy, que é vertical. Eu não uso ele nas equações de cinemática, nunca. Aí 13, como está subindo é negativo, G, 10 vezes o tempo. Aí beleza, eu acho o tempo, né, que é só dividir essa velocidade aí por 10, vai dar 1,3 segundos, né, e sem muita delonga. Eu vou fazer com calma, depois eu jogo esse tempo aqui, ó. Tá certo? Eu jogo nessa equação e acho a altura máxima. Tranquilos? Beleza? Aí eu vou explicar na próxima aula com mais calma para vocês aí. Beleza? Valeu, Beleza, Carlos. Carlos. Né? Tem mais uma aulinha, não precisa de desespero. Abração e até a Valeu, última aula. Carlos. Tchau, Carlos. Agradeço, Até. tá? Até mais.